Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Se eu gaguejar um pouquinho, alguma coisa assim, é porque eu tô com uma afta no céu da minha boca e tá difícil de falar aqui. Mas vamos embora. Depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguindo seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: "De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?" E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: "Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Então chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Aqui segue ordem do versículo 8 até o 11. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacude o pó dos vossos pés em testemunha contra eles." Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Aqui, ó, fazemos isso, né? Ungiam, até marcar aqui, ó, com óleo a muitos enfermos e os curavam. A unção dos enfermos, né? Quando alguém tá doente, vai lá, pede a unção pro padre, o padre vai, faz a bênção, faz a unção com óleo. Tá tudo aqui, tá na Bíblia, gente. Unção dos enfermos. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: "É Elias." Diziam outros: "É um profeta como qualquer outro." Ouvindo isso, Herodes repetia: É João a quem mandei decapitar, ele ressuscitou." Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: "Não é permitido ter a mulher de teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Ai, gente, meu céu da boca aqui tá osso. Protegia-o e, quando ouvia, sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boa mente, o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e de seus convivas. Disse o rei à moça: "Pede-me o que quiseres e eu tu darei." E jurou-lhe: "Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à sua mãe: "Que hei de pedir?" E a mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: "Quero que sem demora me des a cabeça de João Batista." O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar.
Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João Batista. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe sua cabeça num prato e deu à moça, e esta entregou a sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E disse-lhes: aqui é a ordem, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram da barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para ires aos sítios e aldeias vizinhas para comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: aqui é a ordem, dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. Aqui é uma ordem, né? Mas está aqui uma ordem implícita. Ordenou para que sentasse, né? Para Jesus falar. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu a seus discípulos para que eles distribuíssem. E repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 homens que havia comido daqueles pães. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa luz. Já tô no... tossinha. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Retirar para orar. Orar sem cessar, né? À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele, a sós, em terra. Vendo-os se fadigarem remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar. E fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus... À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: aqui é a ordem, né? Ó. Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Seus corações estavam insensíveis. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genesaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe
que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês o caderninho, né? Queria fazer um compilado de informações aqui do Evangelho de Marcos. Mas vamos aqui ao capítulo 6, né, de hoje. Eu escrevi aqui como que eu tô fazendo. Aqui eu já deixo no color code, né, que eu vou marcando aqui, como só tem ordem, só tem vermelho aqui. Mas eu vou marcando, assim, não dá pra ver direito. Eu vou marcando palavras-chave ao decorrer do capítulo aqui, que eu vou escrever sobre, né? Que geralmente essas palavras-chave são os temas. Geralmente um capítulo tem vários temas, vários assuntos, vários acontecimentos. E eu gosto de ir colocando por ordem, né? Escrevendo por ordem. Então vamos juntinhos aqui ver um pouquinho sobre o capítulo 6. Aqui eu tô marcando assim, ó, coloquei o capítulo aqui, mas eu coloco só uma partinha para poder ter espaço para escrever. Aqui no comecinho, eu marquei sobre o desprezo, né? Um profeta só é desprezado na sua pátria. Aqui eu coloquei, né, o desprezo, essa incredulidade. Essa incredulidade afeta diretamente o alcance da ação de Deus. Quem não crê não recebe milagres. Dá um print aí para quem quiser. Então, pensa só, evangelista escrevendo, mas como deveria ser a ação do povo, né? Daquelas pessoas, os pensamentos do tipo, eu conheço ele. Como quem diz, fala sério. Agora o carpinteiro quer virar profeta. Eu vi essa criança crescendo e tudo mais, agora ele quer virar profeta, falar umas coisas assim. Então, muitas das vezes, até na nossa vida mesmo, pessoas que nos conhecem, quando a gente começa a fazer alguma coisa, vira a cara assim, tipo, aquela pessoa tá fazendo isso, né? Tipo, como assim? Então, somos sim desprezados na nossa própria pátria. Depois eu marquei aqui sobre os enviados, né? Os evangelizadores. Coloquei aqui como evangelizador. A segurança do evangelizador está em Deus, não é? Aqui tá falando que não é para levar nada. Não levar nada. Coisa alguma, somente a sandália nos pés, né? Então aqui, ó, é ele que provê todas as necessidades, né? Deus que provê todas as necessidades. Enquanto a nossa ocupação é trabalhar no anúncio. Lá os seus discípulos, eles foram levando a paz àqueles que acolhiam e tomando-a de volta dos que os desprezavam. Este ensinamento de Jesus nos mostra até hoje como deve ser a postura de evangelizador. E se o seguirmos, teremos sempre êxito. Êxito em tudo o que fizermos, seguindo os mandamentos de Jesus, né? Outra palavrinha que eu marquei aqui foi Herodes e João Batista, que tá no mesmo assunto. Esse marca-texto aqui, gente, é o da Mildline. Aqui no vídeo ele tá bem fluorescente, mas ele é um fluorescente bem clarinho, em comparação com outros amarelos. Ele é bem tranquilo mesmo. Eu tô usando ele aqui na Bíblia de Jerusalém. Deixa eu só mostrar aqui como é que fica. Aqui na Bíblia eu tô lendo, terminei Josué, mas eu tô marcando com ele. Ele não marca absolutamente nada. Ele não marca nada. Sombra, não marca nada aqui na Bíblia. Aí eu tô marcando só com esse aqui. Ele é bem tranquilo. Então, esse aqui, o fluorescente da Mildline, pode usar em Bíblia que fica o sucesso. Aqui parece que ele é, tipo, muito fluorescente, mas ele não é tanto, não. Ele é bem mais clarinho. Voltando aqui ao assunto, eu marquei aqui Herodes e João Batista, né? Fala do mesmo assunto. Aí marquei aqui como João Batista e Herodes. Acolher ou rejeitar a profecia é uma escolha que se apresenta sempre diante dos nossos olhos. O homem de Deus acolhe a verdade, custe o que custar, que no caso aqui custou
a vida de João Batista, né? Herodes estava curioso para conhecer Jesus, mas as informações chegavam cheias de achismo. Assim como aconteceu quando Jesus perguntou aos discípulos como o povo o chamava, né? Como conheciam. Ali falava assim, é Elias, é um profeta como qualquer outro, é João Batista que ressuscitou, né? Como que eles falavam de Jesus? Deixa assim. Herodes morreu sem saber quem Jesus era de fato, ainda que diante do testemunho de João tivesse a oportunidade de se endireitar. Ele sabia, né, que João era um homem justo e santo. Ele fala que ele sabia, mas mesmo assim fez lá a tal da promessa para a filha de Herodíades e ela pediu a cabeça de João Batista. Ele aqui cumpriu a sua palavra, né, e matou João Batista. João havia cumprido o seu papel, dando a ordem de Deus a Herodes, né, não fica com a mulher de seu irmão, não faz isso, né, mas ele não quis saber, não ouviu, né, o que João tinha a dizer. Outra palavrinha que eu marquei aqui foi que Jesus se compadeceu da multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor. Do outro ladinho aqui, marquei. Aqui eu marquei como uma mensagem e uma ação sobre isso. Que eu não posso correr o risco sobre nessa. Aqui é continuando sobre João e Herodes, né? Eu não posso correr o risco de não saber quem é Jesus. Devo me aprofundar nas escrituras, né? Estudar, ler, conhecer, nos ensinamentos, na oração. E como que a gente fica sem saber quem é Jesus, não é mesmo? Depois eu escrevi sobre o compadecer, né? Que Jesus se compadeceu como ovelha sem pastor. Jesus sacia a multidão com seu ensinamento. De todas as partes, as pessoas davam um jeito de ouvi-lo e ficavam saciadas. Jesus quer que seus discípulos deem de comer ao povo, né? Foi uma ordem. Dê vocês de comer ao povo. Pois um pastor nunca deixaria as suas ovelhas com fome. Essa simbologia, né, de 5 pães e 2 peixes. Se a gente pega os 5 mais 2, é igual a 7, que é igual ao número perfeito de Deus. Jesus olhou para o céu, abençoou, entregou ao povo e ainda sobrou. Aí, né, anotei aqui, o Senhor nos sustenta em sua infinita bondade. Nos sustenta tanto, o seu amor é tanto que transborda, né, que sobra amor até. Jesus é o bom pastor. Ele guia e alimenta as suas ovelhas. Depois, outra coisinha que eu anotei aqui foi o orar, né? Que Jesus retirou o monte para orar. Coloquei aqui orar sem cessar. Aqui era um erro, já até, olha, depois tem que arrumar. Orar sem cessar. Aqui também eu lembro a passagem que fala que Jesus se retirou de noite, né? Na madrugada, antes do sol nascer para orar. É aquilo que a gente faz na quaresma, né? Se retirar, começar o comecinho do nosso dia com oração e tudo mais. Orar sem cessar. Sempre se retirar, né? No nosso quarto, no nosso íntimo. Orar a Deus. Andar sobre as águas. Por que Jesus caminhou sobre as águas? Porque ele pode tudo. Jesus pode tudo. Mas o que isso significa? Como a gente viu anteriormente, o mar era do mal para os judeus. Então, Jesus anda sobre as águas para mostrar do que ele é capaz. Que ele é capaz, não é? Não somente de dominar, como de se sobrepor sobre qualquer tipo de mal. Olha só a simbologia que Jesus, ele pode tudo. E ele vai mostrar, tipo, eu posso tudo mesmo. Sobre tudo e qualquer coisa, sobre todo o mal. E por último, né, sobre o assunto, você viu que nessas palavras que eu vou marcando, são vários assuntos, né? Aqui o assunto do que ele foi desprezado, o enviar dos seus discípulos, aqui sobre João Batista, aqui sobre os pães e os peixes, né? O andar sobre as águas. E o último que eu anotei foi, né, do que todos que tocavam em Jesus ficavam sãos. Eu marquei que o toque
Então, aqui o toque, e todos os que o tocavam ficavam curados. Jesus tem um coração cheio de compaixão. As pessoas tocavam com essa confiança em Jesus. Se tocar só a orla do seu manto, serei curado. Essa necessidade, né, de Jesus, que Jesus cura, que eles confiavam em Jesus. Então aqui, ó, como temos resolvido os nossos problemas? Apresentamos a Jesus ou vamos procurar resolver com outro? Porque a gente sabe que tem muitas outras pessoas que fazem essas curas, mas não em nome de Jesus. Devemos levar somente a Jesus, porque é Ele a verdade. Ele é a verdade e a vida, né? Devemos ser curados por Jesus. Aqui eu anotei outra mensagem, né? Ser despojada de mim mesma, pois é a graça de Deus que age, né? Assim como Ele mandou os seus discípulos aí nessa evangelização, se despojar deles mesmos, confiar somente em Deus. Eu sou cuidada por Deus. Sei disso, eu sou cuidada por Deus. Eu não preciso temer, mas confiar. Ainda que as coisas pareçam fora de controle, né? Ainda parece que, né, tá aquela confusão e tudo mais, confiar. Então, a minha ação diante de tudo isso é dizer ao longo do dia, ao longo da minha vida: Jesus, eu confio em vós. E aí, qual foi a mensagem de Jesus? Qual foi a mensagem de Deus para você nesse capítulo? O que você pode fazer diante disso? Deixa aí, se você quiser, né? Nos comentários, vamos compartilhar a mensagem. E diga se vocês gostaram desse compilado de informações aqui. Ficou grande o vídeo, né? Mas eu acho que é bem legal a gente ir destrinchando os assuntos, destrinchando os capítulos. Acho que eu posso gravar aqui para vocês o que eu escrevi nos capítulos anteriores. Porque lembra que eu mostrei para vocês, mas não tinha lido assim desse jeitinho e não tinha terminado de escrever. Posso mostrar para vocês, eita? Os outros capítulos, o que vocês acham? Deixa aí também nos comentários se vocês querem que eu mostre para vocês como fazendo um compiladinho de informações sobre essas palavras-chave que eu fiz de todos os outros capítulos. Do 5, do 4, né? Eu fui colando e fui fazendo as palavrinhas-chave para poder escrever. Não sei se sabe que eu gosto de escrever bastante. Desde o comecinho. Então, a gente pode fazer um compiladinho de informações. Beleza? Então, até amanhã.